relógio marcava 11h42, quando o portão do necrotério rangeu pela primeira vez naquela noite. O som metálico ecoou pelo pátio vazio, misturando-se ao farfalhar distante das árvores. O novo vigia, Rogério, ajeitou o casaco, fingindo indiferença. Mas o frio parecia diferente ali. Não o tipo que vem do vento, e sim o que nasce de dentro. Uma umidade que se infiltra no peito e prende a respiração. O antigo funcionário havia pedido demissão há poucos dias, alegando problemas de saúde. E ninguém questionou. Era o tipo de lugar onde perguntas não faziam bem. O necrotério ficava nos fundos de um hospital antigo, isolado por um corredor estreito e mal iluminado. Havia câmeras novas, mas o sistema de segurança vivia falhando. Rogério recebeu instruções simples, rondas a cada hora, conferência das salas e silêncio absoluto nas madrugadas. Disseram que o gerador costumava oscilar e que era comum ouvir estalos vindos das paredes. É o metal expandindo, explicou o supervisor, evitando o olhar. Durante as primeiras horas, tudo correu bem. Ele fumava perto da porta, observando o reflexo das luzes no piso encerado. A calmaria era quase reconfortante, até que algo o fez parar. No chão, havia pequenas marcas escuras, pegadas, não de adulto. Pareciam de criança, pés descalços levemente úmidos, como se tivessem acabado de atravessar um chão molhado. As marcas começavam na entrada principal e seguiam até a sala de refrigeração. Rogério pensou em algum visitante perdido, talvez um parente de algum falecido. Ligou a lanterna e seguiu as pegadas. À medida que se aproximava, o ar ficava mais denso, pesado. O som do gerador parecia distante, abafado. Quando chegou à porta da câmara fria, percebeu que estava entreaberta. Um fio de ar gelado escapava dali, subindo como fumaça. Empurrou a porta devagar. Lá dentro, o ambiente era dominado pelo zumbido contínuo dos motores. As gavetas metálicas estavam todas fechadas, exceto uma, no centro. A etiqueta de identificação fora arrancada. Do interior, vinha um som leve, como um suspiro. Rogério iluminou com a lanterna e por um instante teve a impressão de ver algo se mover. Não um corpo, mas o reflexo de algo pequeno, branco, passando rápido entre as paredes de aço. Recuou um passo. A lanterna piscou. Quando a luz voltou, o chão estava limpo, sem pegadas, sem marcas, apenas o som do metal vibrando e o eco do próprio coração. Fechou a gaveta, trancou a porta e tentou rir de si mesmo. Primeira noite, já estou ouvindo coisa. Mas ao sair, notou um detalhe que não estava ali antes. Uma pequena mão impressa no vidro da porta, na altura de uma criança. O formato era perfeito, as linhas da palma, os 5 dedos delicados. E no centro, um borrão mais escuro, como se algo tivesse escorrido da marca. Rogério apagou a luz e tentou ignorar, mas antes de sair, o rádio da recepção chiou sozinho. Uma voz fraca, quase um sussurro infantil, saiu dos alto-falantes. "Tô com frio." O vigia congelou no meio do corredor. O som cessou, substituído pelo estalo do gerador voltando a funcionar. O relógio marcava 3h07. Na manhã seguinte, Rogério tentou convencer a si mesmo de que tudo não passara de cansaço. Falou pouco com o supervisor. Evitou comentários sobre o rádio e as pegadas. Mas quando o chefe pediu que ele revisasse as gravações de segurança, o sangue lhe gelou. As câmeras eram novas, instaladas dias antes, e registravam automaticamente todos os corredores. Ele sabia o que esperava ver: um erro técnico, uma sombra mal interpretada, algo que o livrasse da culpa de ter acreditado em fantasmas. Mas não foi isso que apareceu na tela. A primeira hora de gravação mostrava o que ele lembrava: corredores vazios, luzes piscando, o mesmo tédio frio de sempre. Porém, quando chegou ao ponto em que ouvira o sussurro, a imagem mudou. Um ruído tomou conta da tela, como se o arquivo tivesse sido corrompido, e o contador do vídeo travou por alguns segundos. Quando o sinal voltou, algo estava diferente. No canto esquerdo da filmagem, bem em frente à câmara fria, havia uma pequena figura imóvel. Não era um borrão, nem uma falha de luz. Era uma criança. Ela usava um vestido branco, fino demais para o frio, e tinha os cabelos escuros cobrindo parte do rosto.
as mãos estavam abaixadas e os pés descalços tocavam o chão de azulejo. Durante quase 20 segundos, permaneceu parada, olhando para a lente. Então, lentamente, inclinou a cabeça para o lado, como quem reconhece alguém. Rogério avançou o vídeo e o relógio da câmera marcava 3:07, o mesmo horário em que o rádio havia chiado. Tentou pausar, mas o sistema travou. Tentou deletar o arquivo, mas o computador reiniciou sozinho. Quando voltou, o vídeo ainda estava lá, renomeado automaticamente com um novo título: Ela Chegou. Assustado, chamou o técnico de TI do hospital. O homem verificou o sistema, achando que era uma brincadeira, mas não encontrou nada fora do comum. O arquivo está protegido, disse. Nem o administrador pode removê-lo. Tentou copiar e o computador desligou. Ao reiniciar, o vídeo havia duplicado, agora com 2 versões idênticas, exceto por um detalhe. Na segunda, a menina sorria. As cópias começaram a se multiplicar. A cada tentativa de exclusão, um novo arquivo surgia, com nomes diferentes. 0307, tô com frio, ela ainda está aqui. O técnico, pálido, mandou formatar todo o sistema. Mesmo assim, ao ligar o servidor de segurança, o vídeo reapareceu, sem nome, sem data, e com a miniatura exibindo apenas um rosto infantil, olhos escuros e expressão vazia. Rogério tentou afastar-se do computador, mas o som do áudio começou a tocar sozinho. Passos leves arrastados, o eco do metal vibrando, e no fim uma voz doce, familiar, dizendo seu nome. A tela ficou preta, o monitor desligou. No reflexo do vidro escuro, Rogério viu algo por trás do próprio ombro. Uma silhueta pequena e móvel, olhando direto para ele. Virou-se depressa. Nada. O técnico jurou nunca mais voltar ao necrotério. Rogério, trêmulo, salvou o arquivo em um pendrive e o escondeu no bolso, talvez por instinto. Mais tarde perceberia que aquele foi o maior erro de sua vida. Naquela noite, o vídeo começou a rodar sozinho em sua casa. Rogério voltou ao trabalho no dia seguinte, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Dormira mal, ou melhor, não dormira. O vídeo rodou sozinho 3 vezes durante a madrugada, mesmo com o pendrive desconectado. Às vezes, o som surgia baixo, outras vezes alto o suficiente para acordá-lo com a voz infantil repetindo: "Tô com frio." Ele apagava o computador, mas o áudio continuava, vindo de lugar nenhum. Quando chegou ao necrotério, o silêncio parecia mais pesado. O gerador emitia um zumbido irregular, e o ar estava mais frio do que o normal. Tentou distrair-se limpando os corredores, mas ao abrir a sala principal, sentiu algo estranho. Um aroma doce, delicado, completamente fora de lugar. Era o cheiro de flores. Não flores frescas, mas de arranjos antigos, úmidos como os usados em velórios. O aroma vinha da câmara fria. Aproximou-se com cautela, esperando encontrar algum arranjo esquecido, mas a sala estava vazia. Mesmo assim, o perfume aumentava, tornando-se quase enjoativo. Um médico que passava por ali percebeu também e comentou em tom nervoso: "É igual ao cheiro que senti quando o gerador falhou naquela noite." Nenhum deles quis falar mais sobre o assunto. À medida que o dia avançava, o cheiro se espalhou pelos corredores. A enfermeira da ala de emergência reclamou de tontura e o supervisor chamou a manutenção. Técnicos verificaram o sistema de ventilação e afirmaram que não havia nenhuma anomalia. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que o odor persistia apenas no turno da madrugada. Na terceira noite, Rogério estava sozinho. Levava consigo um rolo de incenso, tentando mascarar o cheiro. Acendeu-o e se encostou na parede, observando o corredor iluminado apenas pela luz azulada das lâmpadas de emergência. O silêncio era total, até que o ar mudou. Um vento leve, vindo do fundo da sala, trouxe o perfume outra vez. Mas agora havia algo diferente nele. Um toque metálico, quase ferroso, misturado ao doce das flores. Olhou em volta. No chão, pequenas pétalas começaram a surgir, como se caíssem do nada. Um rastro se formava em direção à câmara fria. Rogério seguiu com a lanterna, o coração acelerado.
Quando abriu a porta, o cheiro tornou-se intenso, sufocante. As gavetas estavam todas fechadas, mas o chão estava coberto por pétalas brancas. No centro da sala, algo chamou sua atenção. Uma boneca antiga de porcelana rachada, sentada sobre o piso. Ao redor dela, as pétalas formavam um círculo perfeito. A boneca usava um laço vermelho no pulso. Rogério hesitou, deu um passo atrás e o som do rádio o fez congelar. A frequência chiou e a mesma voz infantil ecoou. Achei minhas flores. O incenso se apagou. As luzes oscilaram. Por um instante, o corredor inteiro pareceu respirar junto com ele. O ar se movendo em ondas como se o prédio tivesse pulmões. O rádio estalou mais uma vez. Agora posso deitar. Rogério largou a lanterna e correu. Ao olhar para trás, viu a boneca inclinando lentamente a cabeça, como se o observasse sair. No dia seguinte, as pétalas haviam desaparecido. A boneca também, mas o perfume das flores ainda pairava no ar, mesmo sob o cheiro de desinfetante, que a cada vez que o vigia respirava fundo, jurava sentir o toque frio de uma mão pequena encostando em seu ombro. No quarto dia, Rogério começou a perceber que o necrotério parecia diferente. O ar já não era apenas frio, estava vivo, pulsante. Havia um ruído constante, quase imperceptível, como se o prédio inteiro sussurrasse em voz baixa. Mesmo durante o dia, quando os funcionários passavam apressados pelos corredores, as luzes piscavam sem motivo. Ninguém queria admitir, mas todos sentiam a mesma coisa. Algo ali observava. Naquela manhã, o supervisor pediu que Rogério limpasse o depósito ao lado da câmara principal. Era uma sala estreita, cheia de caixas antigas, empilhadas até o teto. Muitas traziam etiquetas apagadas, outras estavam seladas com fita amarela do hospital. O chão rangia a cada passo e o ar parecia mais pesado, como se ninguém o respirasse há anos. Enquanto arrastava um dos caixotes, Rogério notou um som leve vindo do fundo. Plim-plim, suave, metálico, quase melódico. Seguiu o ruído e encontrou uma caixa menor, de madeira escura, com desenhos entalhados nas bordas. Ao abri-la, viu uma pequena caixa de música, daquelas que tocam ao girar a manivela. Em volta, brinquedos infantis, um peão, uma boneca de pano sem olhos, um soldadinho de chumbo corroído. Curioso, girou a manivela. A melodia soou fraca, mas reconhecível. A mesma que ouvira no rádio dias antes, a mesma que a menina parecia cantar em suas gravações. Uma música lenta, antiga, quase inocente. No interior da tampa, uma frase gravada com letra trêmula: "Não me deixem sozinha." Um arrepio percorreu o corpo de Rogério. Tentou parar a melodia, mas a manivela continuava girando sozinha. O som ecoava, suave, se espalhando pelo necrotério. As câmeras de segurança registraram o instante em que as luzes começaram a piscar no mesmo ritmo da canção. E no corredor principal, a porta da câmara fria se abriu lentamente, sem que ninguém a tocasse. Assustado, Rogério tampou a caixa e recuou. O som cessou. Mas antes que pudesse se afastar, um dos brinquedos caiu da caixa, o soldadinho de chumbo. Quando ele o levantou, percebeu que o pequeno brinquedo tinha algo gravado no peito, quase invisível sob a oxidação. 0307. Naquela noite, decidiu levar a caixa consigo, talvez como forma de entender o que estava acontecendo. Colocou-a no carro, no banco de trás. Durante o trajeto para casa, o som começou outra vez. A caixa de música tocava sozinha, mesmo fechada. No retrovisor, algo se movia no escuro. O reflexo de uma criança sentada no banco de trás, olhando pela janela. Rogério freou bruscamente. Virou-se. O banco estava vazio. A caixa, no entanto, havia mudado de lugar. Agora repousava no assento ao lado do motorista. Tremendo, abriu-a. Dentro, uma nova peça que ele jurava não ter visto antes. Um pequeno anel de prata com uma pedra azul. Preso à joia, um fio de cabelo infantil. No fundo da tampa, a inscrição gravada mudara. As letras pareciam frescas, como recém-escritas. Obrigada por me levar para casa. Naquela madrugada, vizinhos ouviram música vinda da casa de Rogério.
Uma melodia suave, repetitiva, acompanhada por risadas baixas. A polícia foi chamada, mas encontrou a casa vazia. A caixa de música aberta sobre a mesa girava sozinha. E no espelho da sala, desenhado com o vapor frio da madrugada, uma frase infantil aparecia em letras tremidas. Agora não estou mais sozinha. Na manhã seguinte, o hospital amanheceu em alvoroço. Um alerta do sistema eletrônico indicava a entrada de um novo registro no banco de dados do necrotério. Algo impossível, já que ninguém dera entrada em corpo algum nas últimas 48 horas. O chefe do setor chamou o técnico de informática, que confirmou. Havia um novo paciente listado como internado. O nome? Nenhum. Apenas o número 13. O arquivo era curto, incompleto, e continha apenas 3 linhas. Paciente número 13, sexo, feminino, idade, 9 anos, data de admissão, 0307. Observação: ela acorda quando o frio começa. O técnico pensou em erro de sistema, mas o registro reaparecia cada vez que era apagado. A ficha voltava sozinha, idêntica, sempre com a mesma observação. Para piorar, o banco de dados marcava o médico responsável como Dr. Vasconcelos, profissional falecido há quase 20 anos. Rogério, ainda abalado pela noite anterior, foi chamado para verificar se algum corpo havia sido movido sem registro. Ao abrir a câmara fria, percebeu que uma das gavetas estava parcialmente entreaberta, sem etiqueta, sem identificação. Ao puxá-la, encontrou apenas um lençol dobrado e uma pequena etiqueta de papel colada à borda. Paciente 13. O ar dentro da sala estava mais frio do que nunca, quase congelante. O termômetro marcava 3 graus, uma temperatura que o equipamento nem deveria alcançar. As luzes piscaram. A cada piscada, Rogério jurava ver algo debaixo do lençol, uma forma sutil respirando. Quando tocou o tecido, o frio penetrou até o osso. O supervisor entrou logo em seguida e, ao ver o estado do funcionário, tentou encerrar a inspeção. Mas o monitor da parede acendeu sozinho, exibindo a ficha médica misteriosa. O texto mudara. Agora havia uma nova linha. Condição. Em observação. Ela já se levantou. O pânico foi imediato. Cortaram a energia do necrotério, mas os monitores permaneceram ligados. As impressoras começaram a funcionar por conta própria, cuspindo folhas e mais folhas com o mesmo registro repetido. Paciente 13. Data: 0307. Nos dias seguintes, o hospital tentou apagar o arquivo de todas as formas. Nenhum técnico conseguiu. O prontuário continuava voltando, inclusive em computadores que nunca haviam sido conectados à rede do necrotério. Médicos começaram a receber notificações automáticas para renovar a ficha de acompanhamento do paciente 13. O mais estranho foi o que aconteceu com um dos médicos de plantão. Ao abrir o sistema para consultar o registro, ouviu um leve som vindo dos fones de ouvido. Pensou ser interferência, até perceber que era uma voz de criança, murmurando algo repetidamente. "Eu tô aqui." Quando relatou o caso, descobriu que outros profissionais também haviam ouvido o mesmo sussurro, sempre à mesma hora. 307. O hospital decidiu arquivar o caso sob sigilo, alegando falha de software, mas o registro continua aparecendo até hoje. Todos os meses, no mesmo dia, a ficha de paciente 13 retorna. E desde o último relatório, uma nova linha foi adicionada em fonte menor, quase imperceptível. Status: alta médica concedida. Retornará em breve. Entre os arquivos esquecidos do hospital, havia uma sala trancada há décadas. Lá, guardavam-se documentos de antigos profissionais, relatórios e laudos que jamais chegaram à diretoria. Rogério, obcecado em entender o que estava acontecendo, conseguiu uma cópia da chave com um zelador e entrou. O ar era pesado, saturado de poeira e mofo. Pilhas de pastas amareladas cobriam as prateleiras e, no centro, uma mesa com uma máquina de escrever coberta por um pano. Entre as pastas, uma chamou sua atenção. Na capa lia-se: Relatórios, Dr. Augusto Vasconcelos, o mesmo nome que aparecia nos registros impossíveis do sistema. Ao folhear,
encontrou anotações datadas de 1985, descrevendo o caso de uma menina admitida sem documento, vítima de parada respiratória. O médico dizia que ela fora levada ao necrotério antes do protocolo de reanimação estar completo. Nas palavras dele, ela não estava morta, apenas dormia. O relatório terminava abruptamente, mas as páginas seguintes eram pessoais, escritas em tom de confissão. O médico descrevia ter ouvido passos no necrotério durante a madrugada seguinte ao ocorrido. Dizia que, ao chegar lá, encontrou a gaveta onde a menina estava, vazia. O lençol permanecia dobrado e sobre ele uma única flor branca. Dias depois, o doutor relatou ver a menina pelos corredores, caminhando entre os enfermeiros descalça, com o mesmo vestido branco. Quando tentava alcançá-la, ela desaparecia antes da próxima curva. Acreditando estar perdendo a sanidade, o médico passou a registrar tudo em detalhes: horários, odores, temperaturas, sons. Sempre o mesmo padrão. Sempre 3007. Em uma das páginas finais, havia uma anotação que parecia mais uma carta. Ela abriu os olhos na mesa de autópsia. Eu vi. Pedi perdão, mas ela não chorou. Só disse: "Você me esqueceu." Rogério sentiu o estômago revirar. As letras se tornavam trêmulas nas últimas linhas. O médico escrevia que sonhava com a menina, que ela o observava dos cantos dos quartos e que, certa noite, a encontrou sentada sobre a própria mesa de dissecação, brincando com uma caixa de música. As últimas palavras do caderno eram diferentes, quase ilegíveis. Ela não quer justiça, quer lembrar, e lembrar dói. O vigia levou as anotações para o supervisor, mas este se recusou a lê-las. Disse que o doutor Vasconcelos havia desaparecido dias depois de escrever aquilo, e que a sala onde Rogério encontrou as pastas deveria estar trancada. Ninguém mais possuía a chave. Naquela noite, Rogério ouviu batidas vindas do corredor. 3 toques suaves, compassados, como se alguém chamasse por ele. O som vinha da porta da câmara fria. Quando se aproximou, o cheiro de flores tomou o ar novamente. Abriu lentamente. Nada. Apenas a penumbra e o som distante de uma melodia. Mas ao virar-se para sair, notou algo novo na parede. Uma frase escrita à caneta com a mesma caligrafia do médico. Ela ainda está esperando o meu perdão. Após ler o diário do Dr. Vasconcelos, Rogério convenceu o supervisor a revisar as gravações de segurança de todas as alas do necrotério. O hospital havia instalado novas câmeras recentemente, inclusive em áreas que estavam desativadas. Uma delas cobria o corredor 3, a passagem estreita que levava diretamente à antiga sala de necropsia, hoje lacrada por ordem sanitária. O técnico da segurança, relutante, acessou o sistema. As gravações daquela ala estavam cheias de ruídos visuais, manchas, sombras e cortes abruptos. Mas algo chamava a atenção. Todas as anomalias ocorriam no mesmo horário, 3:07. Na filmagem de uma madrugada específica, Rogério viu o que parecia ser o reflexo de alguém caminhando no final do corredor. Pequeno, curvado, movendo-se com passos lentos. A figura passou diante de uma das lâmpadas de emergência e a silhueta ficou nítida. Era uma criança. O técnico pausou o vídeo e aumentou a imagem. O rosto estava parcialmente coberto pelos cabelos, mas a expressão era serena, quase curiosa. A criança usava um vestido branco e carregava algo nas mãos. Uma boneca. O mais perturbador era que o arquivo mostrava a mesma cena 2 vezes. A criança caminhava, desaparecia na penumbra e depois voltava, repetindo os mesmos movimentos, como se o tempo tivesse se dobrado dentro do vídeo. O técnico, visivelmente desconfortável, tentou retroceder a gravação. Mas, de repente, o som de interferência encheu a sala. O vídeo voltou por conta própria, e a menina agora estava mais próxima da câmera. Ela parou, levantou o rosto e olhou direto para a lente. As luzes piscaram. Durante 2 segundos, a imagem congelou, e nesse intervalo, um reflexo surgiu no vidro da parede atrás dela. A silhueta de um homem de jaleco, imóvel, observando-a. Parecia o Dr. Vasconcelos. Quando a gravação retomou,
a criança desapareceu. No lugar onde ela estivera, algo brilhava no chão. Rogério ampliou a imagem, era uma fita vermelha. O vídeo travou. Nenhum dos botões do painel respondia. Então, o monitor começou a exibir uma sequência de frames acelerados, um atrás do outro, como se alguém ou algo tentasse mostrar algo escondido entre as imagens. Havia rostos infantis, borrados, com olhos apagados, como negativos antigos. O técnico, desesperado, desligou o sistema da tomada. Mesmo assim, a tela continuou ligada. As imagens se fundiram até se transformar em uma só, uma gaveta metálica com o número 13 marcado a giz. A gravação terminou abruptamente e o arquivo desapareceu da lista. Em seu lugar, o sistema criou automaticamente uma nova pasta. Ela voltou. Rogério, paralisado, sentiu o peso de algo por trás dele. O ar ficou gelado e o reflexo do monitor mostrou o que ele não teve coragem de virar para ver. Uma pequena mão pousada em seu ombro. O técnico correu, deixando o computador ligado. Quando as luzes do corredor voltaram ao normal, a imagem da câmera congelada mostrava o corredor 3 completamente vazio. Mas bem no centro, amarrada à maçaneta da sala interditada, balançava lentamente uma fita vermelha. Nos dias que se seguiram, os funcionários começaram a notar algo novo. Primeiro foram manchas escuras surgindo nas paredes próximas ao corredor 3, sempre no mesmo ponto onde a fita vermelha aparecera. Depois as manchas tomaram forma. Traços irregulares, feitos com algum tipo de carvão ou fuligem. Quando a equipe de limpeza tentou remover, percebeu que aquilo não estava sobre a tinta, mas dentro dela, como se tivesse sido desenhado de dentro para fora. O desenho mostrava figuras infantis de mãos dadas, como se brincassem em roda. No centro, havia uma silhueta menor, isolada, sem rosto. Abaixo dela, uma palavra quase ilegível, riscada várias vezes. Aqui. O hospital tratou o caso como vandalismo e o diretor ordenou a repintura das paredes. No dia seguinte, os desenhos voltaram, mas dessa vez estavam também nas paredes internas do necrotério, nas câmaras frias, nos corredores, até na sala de descanso. Em todas as imagens, o mesmo padrão se repetia. Crianças de mãos dadas, uma figura isolada e a palavra aqui. Durante a madrugada, Rogério fez uma ronda e percebeu que o ar estava mais denso. O cheiro de flores voltara mais forte que nunca. Quando passou diante da parede principal, algo chamou sua atenção. O desenho havia mudado. Agora, as figuras estavam dispostas de forma diferente, como se movendo. A pequena silhueta isolada não estava mais sozinha. Duas outras figuras, maiores, haviam se aproximado dela. Assustado, acendeu a lanterna e deu um passo atrás. A tinta parecia úmida, viva. Tocou o muro e sentiu a superfície fria, pulsando levemente como pele. Recuou imediatamente. Na mesma hora, as luzes piscarem. As câmeras captaram o momento exato em que novas linhas começaram a surgir, desenhando-se sozinhas diante dele, como se uma mão invisível trabalhasse em tempo real. O vigia correu até a recepção e trouxe o supervisor, mas ao retornarem, as paredes estavam limpas, nenhum traço, nenhum sinal. O homem riu, chamando-o de paranoico. Rogério, sem saber o que pensar, deixou o local, mas algo o fez voltar mais tarde naquela noite. Um som fraco, repetitivo, vindo do corredor 3. Era o som de uma criança rindo. Quando chegou, a lanterna iluminou algo novo. Os desenhos tinham voltado, mas agora estavam do lado de dentro das gavetas. Ele viu os traços através das pequenas janelas de inspeção. Rostos infantis sorrindo, mãos minúsculas e, no fundo, uma figura que parecia olhar direto para ele. Ao se aproximar, percebeu algo impossível. Um dos desenhos piscou. As linhas se moveram, como se respirassem. Rogério cambaleou para trás. E então, no reflexo do aço das gavetas, uma frase apareceu, escrita como vapor sobre o metal gelado. Você me achou. As câmeras registraram tudo. Na gravação vê-se Rogério parado, imóvel, observando o reflexo. Um segundo depois, ele apaga. Quando recobra a consciência, está caído no chão e as paredes estão novamente limpas.
mas o supervisor que o encontrou percebeu algo terrível. Nas costas de Rogério havia marcas pretas, idênticas às linhas do desenho, como se a parede tivesse tentado puxá-lo para dentro. Na gravação seguinte, uma nova figura aparece no desenho, de terno, com uma lanterna na mão. Era ele. Na noite seguinte, Rogério voltou ao necrotério com as mãos tremendo. Pediu para trocar de turno, mas o supervisor recusou. Disse que tudo não passava de exaustão, que as imagens nas paredes eram simples alucinações causadas pela pressão. Mesmo assim, Rogério trouxe uma câmera própria, escondida sob o uniforme, e decidiu filmar tudo. Precisava provar que não estava louco. À meia-noite, o prédio estava em completo silêncio. O som do gerador se misturava ao estalar constante das lâmpadas fluorescentes. Às 2h45, o relógio travou por alguns segundos. Rogério notou que uma das lâmpadas da sala principal piscava no mesmo ritmo da sua respiração. Pensou ser coincidência, até perceber que o piscar seguia o compasso dos batimentos do seu coração. Então, às 3h07, a luz da câmara fria acendeu sozinha. O interruptor estava desligado, o circuito elétrico cortado, mas a lâmpada brilhava com força, emitindo um tom branco azulado quase líquido. O vigia pegou a câmera e começou a gravar. O som de estática surgiu e a tela do equipamento se distorceu, como se algo interferisse no campo ao redor. No vídeo, a lâmpada tremeluzia em um padrão rítmico, 3 piscadas curtas, uma longa. Rogério só percebeu mais tarde que aquele era o mesmo ritmo da melodia da caixa de música. Ele tentou apagar a luz, mas o interruptor queimou ao toque. Desligou o disjuntor geral e o necrotério inteiro mergulhou na escuridão, menos aquela sala. A luz continuava acesa, mesmo sem energia. Quando ele se aproximou, percebeu que o brilho não vinha apenas da lâmpada. Partia também do chão. Uma faixa tênue de luz líquida que escorria das rachaduras entre os azulejos, pulsando como sangue luminoso. A câmara fria começou a vibrar. A câmera em suas mãos falhou, mas o microfone captou um som de fundo, passos leves, arrastados e uma respiração curta, infantil. Rogério chamou por alguém, tentando convencer-se de que era o técnico da manutenção, mas a resposta veio do sistema de som. O rádio ligou sozinho, emitindo um ruído baixo, depois uma frase nítida. Apaga a luz. Eu quero dormir. Rogério, trêmulo, largou o rádio e olhou em volta. As lâmpadas das outras salas começaram a se acender também, uma a uma, até formarem um caminho de luz em direção à saída. Ele correu, mas o corredor parecia se estender indefinidamente, como se o espaço se distorcesse. Quando finalmente alcançou a porta, a luz atrás dele apagou. Tudo ficou escuro, exceto o letreiro de emergência acima da saída, que piscava repetindo uma palavra curta. Fica. Na manhã seguinte, o supervisor chegou ao trabalho e encontrou todas as luzes acesas, queimadas por superaquecimento. O disjuntor ainda estava desligado. Rogério estava na recepção, pálido, com o olhar fixo no chão. Na palma da mão, havia uma pequena queimadura em forma de número. 13. Os técnicos levaram as lâmpadas para a análise. Dentro de uma delas, encontraram algo que nunca deveria estar ali. Um pequeno fragmento de papel queimado enrolado no filamento. Com o microscópio, decifraram o que estava escrito. Ela ainda não dormiu. Naquela noite, o necrotério inteiro permaneceu às escuras. Mas os vizinhos afirmam que, por volta das 3 da manhã, uma única luz acendeu lá dentro. Fraca, pulsante, como um coração tentando voltar a bater. Quando o sol nasceu naquela manhã, o hospital inteiro parecia exausto. O ar carregava um silêncio estranho e o setor do necrotério foi isolado até segunda ordem. Mesmo assim, Rogério não conseguiu ir embora. Algo o prendia ali, uma sensação de que a história ainda não havia terminado. Ele permaneceu sentado na recepção, olhando fixamente para o chão, quando um homem idoso se aproximou e perguntou com voz rouca: "Aqui é o necrotério, não é?" Rogério assentiu, tentando manter a postura profissional. O homem usava roupas antigas, um paletó gasto e um chapéu escuro encharcado de chuva, embora o dia estivesse seco.
Nas mãos carregava um pequeno envelope de papel pardo. Ele disse estar ali para reconhecer o corpo da filha. Ela se chama Maria, acrescentou olhando direto para o vigia. 9 anos, cabelos escuros, vestido branco. O coração de Rogério parou por um segundo. O nome, a descrição, tudo coincidia com o que vinha acontecendo há dias. Ele tentou explicar que não havia nenhuma criança registrada no necrotério, mas o homem apenas sorriu, com tristeza. Eu sei, ela nunca foi registrada. Por isso voltei. Antes que Rogério pudesse responder, o telefone tocou. O som cortou o ar como uma lâmina. O vigia desviou o olhar por um instante para atender. E quando olhou de novo, o homem havia desaparecido. O envelope, porém, permanecia sobre a mesa. Dentro, havia uma fotografia antiga, em sépia. Mostrava uma menina de vestido branco, segurando uma boneca. Ao fundo, o mesmo corredor do necrotério, mas muito mais antigo, sem lâmpadas, iluminado apenas por janelas altas. No verso da foto, uma dedicatória escrita à mão. Para meu pai que prometeu não me deixar sozinha. A caligrafia infantil era trêmula, mas o que gelou o sangue de Rogério foi o detalhe no canto inferior da foto. A assinatura do Dr. Augusto Vasconcelos. Ele levou a imagem ao arquivo médico, tentando entender a conexão. Um funcionário mais velho, ao ver a foto, empalideceu. Disse que reconhecia o homem da imagem. Era o próprio Vasconcelos, e que a menina era sua filha, morta num incêndio em 1985. O corpo nunca fora encontrado. Rogério voltou correndo ao necrotério, decidido a confirmar o impossível. Mas quando entrou, as lâmpadas estavam acesas, todas. O brilho era tão intenso que cegava. No centro da sala, algo pendia do teto. Uma fita vermelha amarrada a um anel de prata. No chão, o envelope. E dentro dele, agora havia uma nova fotografia. O mesmo necrotério, a mesma menina, mas com uma diferença. Ela não estava mais sozinha. Ao seu lado, em pé, estava o próprio Rogério. O mesmo uniforme, o mesmo rosto. Apenas o olhar diferente, vazio, sem expressão. O vigia deixou o envelope cair. A foto escorregou pelo chão, virando de cabeça para baixo. No verso, uma nova mensagem, escrita com a mesma caligrafia infantil. Você me achou, pai. Naquela noite, o necrotério permaneceu fechado. O supervisor havia proibido o acesso, mas o sistema de vigilância continuava ativo. Rogério, incapaz de ficar em casa, ficou observando as câmeras pelo computador da recepção. O relógio marcava 2h59 quando a tela começou a tremer, o tipo de interferência que ele já aprendera a reconhecer. O ar-condicionado desligou sozinho e o som ambiente sumiu. Nenhum ruído, nenhum estalo. Apenas o silêncio absoluto. Às 3h07, a câmara fria abriu. As portas metálicas deslizaram lentamente, sem que ninguém as tocasse. O sistema registrou o comando como manual, mas o painel mostrava bloqueio total. Uma nuvem de ar gelado escapou, densa, quase viva, e se espalhou pelos corredores. As lâmpadas começaram a piscar no mesmo ritmo da caixa de música. O frio era tão intenso que a tela da câmera congelou por um instante. E quando voltou, algo havia mudado. No centro da sala, uma cadeira infantil, de madeira antiga pintada de branco com o assento lascado. Ela não existia ali horas antes. O objeto estava posicionado exatamente diante da gaveta número 13. Rogério observava, hipnotizado, enquanto uma sombra se projetava sobre a parede ao lado da cadeira. Não era dele, nem de ninguém presente. Uma figura pequena, sentada, balançando as pernas, como uma criança impaciente. A sombra mexia-se, mas nada havia sobre o assento. Do alto-falante do computador, um som começou a se formar. Primeiro fraco, depois mais nítido. O tilintar de metal e o eco de uma voz suave. Tá frio demais aqui dentro. O vigia levantou-se, o suor escorrendo mesmo sob o frio, e correu até o corredor. O som vinha de dentro da câmara. As portas, ainda abertas, exalavam uma neblina espessa. Quando ele entrou, a temperatura despencou. O termômetro marcava 15 burlinhos.
A cadeira continuava lá, imóvel, coberta por uma fina camada de gelo. No chão algo brilhava. Uma pulseira infantil de prata com uma pedra azul, idêntica à do anel que ele havia encontrado dias antes. Rogério a pegou e o metal queimou sua pele. O rádio de comunicação chiou e uma voz, não a de uma criança, mas uma voz adulta, rouca, ecoou. Você não devia ter voltado. O vento se ergueu de repente, espalhando as pétalas que brotaram do nada sobre o chão congelado. A neblina formou vultos de rostos breves, como reflexos tentando emergir. A gaveta número 13 começou a ranger, movendo-se devagar. Quando finalmente se abriu, revelou algo coberto por um lençol branco. Rogério, sem forças, estendeu a mão. O pano tremia levemente, como se alguém respirasse por baixo. Ele puxou o lençol. O espaço estava vazio, mas no metal da gaveta, gravada com uma ponta afiada, havia uma frase escrita em letra infantil. Eu saí para brincar. O vento cessou. A cadeira tombou de lado. Todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo, deixando o necrotério mergulhado em escuridão completa. Quando o supervisor chegou pela manhã, encontrou as portas da câmara abertas, o chão coberto de gelo e a cadeira infantil de volta ao lugar onde antes havia uma lápide quebrada no quintal do hospital. Gravado no assento, um novo número, 14. Depois daquela madrugada, Rogério passou a ser vigiado de perto. O hospital alegava preocupação com sua saúde mental, mas todos sabiam que o objetivo era outro, evitar que ele falasse demais. Mesmo assim, o vigia se recusou a ir embora. Sentia que o necrotério não o deixaria em paz até que ele entendesse o que estava acontecendo. 3 dias depois, durante uma ronda, encontrou o corredor principal mergulhado em escuridão. Todas as luzes apagadas, exceto uma pequena luminosidade que vinha da sala onde antes estava a cadeira infantil. O som suave da caixa de música ecoava dali, tocando a mesma melodia de sempre. Agora mais lenta, mais grave, como se o mecanismo tivesse enferrujado. A porta estava entreaberta. Rogério empurrou devagar e viu a caixa no centro da sala, sozinha sobre o piso. Girava sozinha, mesmo sem o pino acionado. Ao redor, marcas circulares riscavam o chão, como se alguém pequeno tivesse girado em torno dela inúmeras vezes. O ar cheirava a ferro e flores. Ele se aproximou e o som da caixa parou abruptamente. O silêncio que se seguiu era mais pesado que o frio. Rogério respirou fundo e ergueu o objeto. Estava morno, pulsando levemente, como se tivesse um coração. Ao virar a tampa, percebeu que a inscrição gravada havia mudado novamente. Agora lia-se: Vocês não me enterraram. O pavor o fez soltar o brinquedo, mas a música voltou a tocar, mesmo caída no chão. As notas pareciam mais humanas agora, quase um canto, uma voz modulada pelo próprio som mecânico. A melodia se transformava em palavras distorcidas, arrastadas, mas compreensíveis. Ele conseguiu distinguir apenas uma frase repetida várias vezes: Ainda dói. Do nada, o rádio de segurança ligou sozinho. O mesmo tom infantil surgiu, sussurrando entre o ruído da estática. Brinca comigo, pai. Rogério caiu de joelhos. O som vinha de todos os lados. As lâmpadas começaram a piscar, sincronizadas com o ritmo da melodia. A temperatura despencou e o vidro da porta começou a embaçar. Nele, a condensação formava lentamente um desenho. Uma mão pequena segurando outra maior. A caixa de música continuava girando, mas agora com força, como se algo dentro dela lutasse para sair. Então, o som cessou. Um estalo seco ecoou e a tampa se abriu sozinha. Dentro, algo novo havia aparecido. Uma mecha de cabelo escuro trançada em volta de um botão de uniforme, idêntico ao que Rogério usava. O rádio chiou mais uma vez e a voz soou novamente. Não mais infantil, mas sussurrada, áspera, como se viesse debaixo da terra. Eu guardei um pedaço seu. Ele recuou aterrorizado, tropeçando até a porta. Ao olhar para trás, viu a caixa flutuando alguns centímetros acima do chão. As pétalas brancas voltaram a cair uma a uma, até formarem um círculo perfeito.
A gravação da câmera registrou o momento em que Rogério fugiu da sala. Quando o supervisor chegou horas depois, encontrou a caixa intacta sobre a mesa, imóvel. Nenhum sinal de violação. Mas, ao abrir a tampa, o som voltou a tocar, suave e doce, e dentro dela, no centro, havia algo novo. Um pedaço de papel com letras infantis escrito à mão. Agora você é meu brinquedo. O desaparecimento do som e a crescente tensão no necrotério começaram a atrair atenção. Uma equipe interna foi montada discretamente para avaliar anomalias elétricas e comportamentais. Oficialmente, tratava-se de uma inspeção técnica. Na prática, todos sabiam. Era uma tentativa de entender o que Rogério vinha relatando. Entre os membros do grupo estava uma funcionária da administração, Helena Costa, responsável por arquivos antigos. Ela era curiosa, meticulosa e, diferente dos outros, não ria dos relatos de Rogério. Após revisar documentos esquecidos no porão do hospital, Helena encontrou uma pasta lacrada marcada com tinta vermelha. Orfanato São Bartolomeu, 1985. O orfanato havia sido demolido há décadas, após um incêndio que matou quase todas as crianças. Apenas uma não fora identificada. Nas fichas resgatadas, constava o mesmo sobrenome do Dr. Vasconcelos e uma nota manuscrita. Pai biológico ainda em investigação. Enterro cancelado. Corpo desaparecido. O relatório continha fotos do local após o incêndio. Em uma delas, via-se claramente um dos objetos carbonizados entre os escombros, uma caixa de música. O mesmo modelo encontrado por Rogério. Helena levou o material ao vigia e juntos começaram a cruzar datas. Tudo coincidia. O incêndio, o desaparecimento da menina, o início dos fenômenos no necrotério, todos em 3 de julho. Ela sugeriu algo ousado. Talvez o corpo da criança nunca tenha sido enterrado. Talvez tenha sido levado para o hospital, como parte de um procedimento emergencial. Rogério hesitou. Sabia que tocar nesse assunto significava desafiar algo que parecia vivo. Mesmo assim, concordou em investigar. Juntos, desceram a ala antiga, fechada há anos. A poeira cobria tudo, e as lâmpadas queimadas deixavam o corredor em penumbra. Helena iluminava o caminho com o celular. A certa altura, a tela piscou e congelou, exibindo por um instante a imagem de uma menina deitada numa maca, olhos abertos, fitando a câmera. Quando a luz voltou, a imagem havia sumido, mas o som de uma risada ecoou pelo corredor. Encontraram uma porta com a palavra anatomia infantil, pintada sobre tinta descascada. O cadeado se abriu ao primeiro toque. Lá dentro, a temperatura caiu bruscamente. No centro, uma maca coberta por um lençol. E em cima dela, uma etiqueta antiga, amarelada. Paciente número 13, alta pendente. Helena afastou o pano e recuou horrorizada. Sobre o metal frio, havia uma boneca parcialmente derretida, abraçando uma fotografia. A imagem mostrava um grupo de crianças do orfanato, mas um rosto estava riscado, o da menina de vestido branco. No verso, uma frase tremida. Não me deixaram sair com os outros. Rogério sentiu o ar faltar. A caixa de música que ele havia deixado em outro cômodo começou a tocar de novo. A melodia ecoava pelas paredes, como se o prédio inteiro cantasse. Helena o puxou pelo braço, mas antes que saíssem, a voz infantil encheu o ambiente. Calma, próxima, quase doce. Vocês vieram brincar. As lâmpadas explodiram uma a uma. O som da música desacelerou até virar um murmúrio. Quando a última nota tocou, o gravador de Helena caiu no chão. A gravação terminava com o som da respiração deles, e ao fundo um último sussurro. Agora lembrei onde dormi. Na manhã seguinte, a sala desapareceu dos registros do hospital. Nenhum mapa mostrava mais aquela ala. O corredor fora lacrado por cimento fresco. Mas à noite, quem passava por ali ainda ouvia o som de uma caixa de música tocando atrás da parede. As semanas seguintes foram de completo caos. O hospital interditou parte do necrotério, alegando problemas estruturais. Mas a equipe sabia que o motivo era outro. As câmeras começaram a registrar coisas impossíveis, portas abrindo sozinhas, vultos passando rápido demais para serem humanos,
e principalmente rostos. Rostos que apareciam nas superfícies metálicas das gavetas, refletidos por segundos antes de desaparecer. Rogério passou a evitar olhar diretamente para o aço polido. Ainda assim, em cada ronda, via pequenas marcas no reflexo, dedos, respingos, o contorno de uma face infantil. Certa noite, enquanto conferia o painel de temperatura, uma das gavetas começou a tremer. A etiqueta, antes arrancada, agora exibia o número 13 escrito à mão em tinta vermelha. Ele aproximou-se lentamente. A câmara fria expeliu uma rajada de ar gélido, tão densa que parecia ter peso. Quando o vapor se dissipou, o reflexo de Rogério apareceu no metal. Mas havia algo errado. O reflexo não o imitava. Ele piscou. O reflexo não. Moveu a cabeça. O reflexo permaneceu imóvel, encarando-o com olhos escuros e brilhantes. O pânico o fez tropeçar para trás, mas a gaveta se abriu sozinha. Lá dentro, apenas um lençol branco dobrado com extremo cuidado. No entanto, a superfície interna da gaveta, o metal, agora refletia outra imagem, o rosto de uma menina sorrindo. O sorriso era calmo, quase terno, mas os olhos eram negros, sem íris, sem luz. Rogério tentou fechar a gaveta, mas o metal parecia quente, vivo. Um som agudo ecoou, semelhante ao de unhas arranhando o vidro. No rádio de comunicação, uma voz suave sussurrou: "Agora você me viu." Ele se afastou, mas o reflexo continuava lá, multiplicando-se. Cada gaveta começou a refletir a mesma imagem. A menina imóvel, sorrindo. O reflexo se repetia dezenas de vezes, formando um corredor infinito de rostos idênticos. Rogério correu até a sala de monitoramento, mas as câmeras estavam todas desligadas. A única tela ligada mostrava o interior da câmara fria, com a imagem parada na gaveta aberta. Foi então que percebeu algo novo. No reflexo, atrás da menina, havia outra figura, um homem de jaleco parcialmente coberto por sombra, o Dr. Vasconcelos. A voz do rádio voltou mais nítida, repetindo a mesma frase: "Você me deixou acordar." O painel de temperatura disparou, subindo a níveis impossíveis para uma câmara fria. O ar começou a se mover em espirais e o vidro da janela formou rachaduras. Rogério fugiu do local, mas antes de sair, virou-se uma última vez. A gaveta número 13 estava fechada novamente, mas o vidro agora exibia algo gravado do lado de dentro. Uma frase curta, escrita com pequenos dedos, como condensação no vapor: "Eu gosto de ver meu rosto." Na manhã seguinte, o supervisor mandou lacrar a sala. Durante a inspeção, notaram que o aço da gaveta havia se deformado. No metal retorcido, as marcas lembravam expressões humanas, dezenas delas sorrindo. O relatório foi arquivado sob o título "Reflexos anômalos por condensação." Mas à noite, o segurança do turno seguinte relatou ouvir o som de pequenas batidas vindo de dentro da gaveta número 13. 3 batidas lentas, uma pausa, e depois, um último som, plim-plim. A caixa de música havia voltado a tocar. O necrotério ficara em silêncio por alguns dias, como se o prédio tivesse parado de respirar. Era um alívio incômodo, o tipo de paz que antecede a tempestade. Até que, em uma madrugada chuvosa, o telefone da sala de autópsia tocou. Rogério estava no corredor reorganizando arquivos quando ouviu o som. O aparelho era antigo, de disco, e estava desconectado desde o último reparo. Mesmo assim, o toque ecoava alto, insistente, metálico. Ele hesitou por um instante, mas o som se repetiu, cada vez mais urgente, como se chamasse por ele. Entrou devagar. A lâmpada da sala piscava e o telefone vibrava sobre a mesa de metal, envolto por fios cortados. Rogério respirou fundo e atendeu. Silêncio. Nenhum ruído, nenhum estalo, apenas o som abafado da própria respiração. Estava prestes a desligar quando ouviu o primeiro sussurro: "Você pode brincar comigo?" A voz era infantil, mas vinha com um timbre rouco, quase duplicado, como se 2 vozes falassem juntas, uma viva e outra morta. Rogério tentou responder,
mas a garganta travou. A linha ficou muda por alguns segundos até que a mesma voz voltou, agora mais próxima. Achei o brinquedo. Quer ver? Um estalo ecoou e o som mudou. O barulho do disco girando, um chiado leve, e então o som de passos sobre o chão metálico. Não de uma criança, mas de alguém pequeno arrastando algo pesado. Rogério soltou o fone e recuou. O telefone continuou tocando, mas agora o som vinha de outros lugares. Das gavetas, do rádio, dos alto-falantes da sala de câmeras. O mesmo toque, repetido em diferentes tons. Ele correu para o painel elétrico e desligou tudo. O necrotério mergulhou em escuridão. Mesmo assim, o som persistiu abafado, como se viesse de dentro das paredes. Até que um último toque soou atrás dele. O fone de ouvido pendia no ar, balançando levemente. Rogério pegou a lanterna e a apontou para a parede de aço. No reflexo, viu algo que fez o corpo inteiro gelar. Uma criança sentada sobre uma mesa de autópsia, brincando com a caixa de música aberta. O reflexo era claro, mas a mesa estava vazia. A lanterna apagou. O som do telefone cessou. Um novo barulho tomou o ambiente. O da caixa de música girando, agora dentro da gaveta número 13. Rogério caminhou até ela e encostou o ouvido. De dentro, ouviu a mesma voz sussurrando: "Tá quente aqui dentro." O toque do telefone voltou, mais alto, agora vindo da própria gaveta. Rogério se afastou, mas o som aumentava, ecoando em todo o prédio. As câmeras registraram o instante em que ele saiu correndo e, segundos depois, a gaveta se abriu sozinha. A fita vermelha caiu no chão, enrolada em volta do fone do telefone. O relatório da segurança descreveu o evento como curto-circuito no sistema interno. Nenhum técnico conseguiu explicar como o aparelho tocou sem estar ligado. Desde então, o telefone da sala de autópsia permanece desligado. Mas em certas madrugadas, mesmo sem linha, ele ainda toca 3 vezes. E na terceira, quem atende diz ouvir apenas uma coisa: uma voz infantil, rindo e sussurrando. Agora é sua vez de brincar. Depois do episódio do telefone, Rogério começou a perder o controle da própria rotina. Dormia pouco, comia menos ainda e falava sozinho. Os outros funcionários o evitavam, dizendo que o vigia trazia o frio com ele. Quando passava pelos corredores, as luzes piscavam. Quando ficava em silêncio, o rádio chiava, e mesmo de dia, o eco de passos pequenos o acompanhava por onde ia. Preocupada, a administração decidiu substituí-lo temporariamente. Enviaram outro segurança, Carlos Menezes, homem jovem, acostumado a plantões noturnos em hospitais. Rogério, aliviado, tentou avisar o novo colega sobre o que acontecia ali, mas Carlos apenas riu. "O medo é só falta de sono", disse. "Deixa que eu cuido desse necrotério." Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, o rádio chiou às 3h07. Carlos, curioso, respondeu ao chamado, mas ouviu apenas o som de uma caixa de música tocando ao fundo. Riu nervoso, achando que era trote de Rogério. Na terceira noite, ele desapareceu. Pela manhã, os enfermeiros encontraram a porta principal do necrotério trancada por dentro. O rádio de segurança estava sobre a mesa, ligado, transmitindo ruído constante. No chão, a lanterna de Carlos ainda acesa. O supervisor acionou a polícia, que arrombou a porta. Dentro, o ar estava frio como gelo. Nenhum sinal de luta, nenhum rastro de sangue. Apenas o colete do guarda dobrado sobre uma maca, e ao lado dele, uma fita vermelha. As câmeras de segurança mostraram o que aconteceu. Às 3h05, Carlos aparece andando pelos corredores, rindo sozinho, falando algo que o microfone não captou. Às 3h07, a luz falha e o vídeo fica preto por 2 segundos. Quando a imagem retorna, ele não está mais lá. No entanto, o microfone continua gravando. O áudio começa com silêncio. Depois, o som de passos pequenos, arrastados, e uma risada infantil. Uma voz suave sussurra: "Ele veio brincar." Em seguida, o ruído aumenta. Ouve-se a caixa de música girando, o mesmo som metálico e doce, e ao fundo um sussurro mais grave, diferente, repetindo a frase:
Agora somos 2. O vídeo termina com a câmera mostrando o corredor vazio, mas na parede, bem ao lado da porta de saída, algo novo aparece. Uma marca de mão feita de dentro para fora, impressa na tinta branca, pequena demais para ser de um adulto. O relatório policial concluiu que o segurança abandonou o posto, mas nenhum vestígio foi encontrado fora do prédio. O carro de Carlos continuava estacionado, a chave ainda no contato. Dias depois, Rogério recebeu uma ligação anônima no telefone do necrotério, o mesmo que deveria estar desligado. A voz era masculina, trêmula, e dizia apenas: "Eu vi ela. Ela não me deixa sair." A linha caiu. Quando o vigia olhou para o relógio, viu que marcava 3:07. O rádio chiou e a voz infantil retornou, agora doce, quase carinhosa. "Obrigada por mandar meu amigo." No sistema de vigilância, a contagem de pessoas detectadas por movimento mostrava um número novo: 02. Naquela noite, as luzes do necrotério se apagaram sozinhas. Quando voltaram, todas as câmeras mostravam o mesmo quadro: o corredor vazio. E ao fundo, 2 sombras pequenas caminhando de mãos dadas. O desaparecimento de Carlos Menezes levou o hospital a suspender as atividades do necrotério. Apenas Rogério permaneceu ali, por vontade própria. Já não se tratava de trabalho, era uma obsessão. Passava as noites vasculhando gravações antigas, cruzando horários, revisando sons. Queria provar a qualquer custo que o que acontecia não era fruto da loucura. Na madrugada seguinte, conectou uma câmera portátil diretamente ao sistema de energia reserva, garantindo que ela não seria desligada nem por queda de luz. Posicionou-a no corredor principal, apontada para a porta da câmara fria. Ligou também o gravador de voz e deixou o microfone sensível próximo ao chão. Às 3:07, o equipamento começou a gravar sozinho. A porta da câmara fria se abriu lentamente, sem ruído. A temperatura despencou em segundos, condensando o ar ao redor. A imagem captada mostra algo pequeno emergindo da escuridão. Uma menina. Descalça, cabelos longos, vestido branco manchado de cinza. Carregava uma boneca sem cabeça e caminhava em silêncio, olhando para a câmera. Por alguns segundos, ela fica parada, observando. Depois ajoelha-se no chão e começa a balançar o corpo para frente e para trás, como se ninasse algo invisível. O som captado pelo microfone é baixo, quase inaudível. Uma melodia. A mesma melodia da caixa de música. A imagem segue nítida até o momento em que um segundo vulto aparece atrás dela, alto e indistinto, lembrando a silhueta de um homem. As sombras das 2 figuras se projetam sobre as paredes, mas há algo impossível. O homem não projeta sombra própria, apenas reflete a dela. Rogério observa tudo em tempo real, sem coragem de intervir. Tenta ajustar o foco, mas a câmera distorce a imagem. As cores se dissolvem e o corredor adquire tonalidades esverdeadas, lembrando filmagens antigas. O som aumenta. Há risadas infantis ecoando de diferentes pontos da sala, como se várias crianças estivessem ali, brincando em volta da menina. De repente, a luz da câmara fria pisca e a menina desaparece da frente da lente. A câmera continua gravando. No frame seguinte, ela está muito mais perto, ajoelhada diante do tripé. Levanta o rosto. Olha diretamente para a lente. Sorri. A imagem congela por um segundo. A resolução cai. Um chiado surge no áudio, seguido de uma voz distorcida. "Tá me vendo agora?" A gravação continua por mais 40 segundos. Durante esse tempo, a figura da menina se multiplica. 2, 3, 5 versões dela aparecem na tela, todas fazendo os mesmos movimentos com ligeiros atrasos, como reflexos desalinhados. No último segundo, as luzes apagam. Quando a imagem volta, a câmera está caída no chão. O corredor está vazio. Na manhã seguinte, os técnicos encontraram o equipamento e analisaram o vídeo. A filmagem mostra claramente o momento em que a câmera cai. E segundos antes de tocar o chão, o reflexo de uma mão infantil se estende na direção da lente, como se alguém a segurasse para amortecer a queda. No último frame há uma única imagem, a menina sentada no chão, segurando a boneca,
e no canto inferior da tela, o reflexo de Rogério, imóvel, com os olhos completamente pretos. O vídeo termina com a tela ficando branca. E por 2 segundos, antes de apagar completamente, aparece uma frase escrita em letras infantis, tremidas, no centro da tela. A gente vai brincar para sempre. O arquivo foi nomeado automaticamente pelo sistema. Final Footage 0307 MP4. Desde então, nenhum funcionário aceitou revisar as câmeras do necrotério. O vídeo, guardado nos servidores do hospital, nunca mais pôde ser apagado. Toda tentativa de exclusão cria uma nova cópia, sempre com a mesma miniatura. Uma boneca olhando diretamente para quem tenta abrir o arquivo. O sumiço de 2 funcionários e os relatórios inexplicáveis finalmente chamaram atenção fora do hospital. Um inquérito silencioso foi aberto, conduzido por uma investigadora experiente em casos de desaparecimento, Luciana Prado. Ela não acreditava em nada sobrenatural. Viu o que acontecera como histeria coletiva provocada por longas jornadas, ambientes hostis e histórias mal contadas. Tudo tem uma explicação, repetia. Só precisamos encontrá-la. Luciana chegou ao hospital em uma manhã fria, com uma pasta cheia de relatórios e o olhar pragmático de quem não se deixa impressionar. Rogério, abatido, foi o primeiro a ser interrogado. Falou pouco. Mostrou o vídeo, os relatórios impressos, as gravações de áudio. A investigadora ouviu tudo, anotando cada detalhe sem reagir. Quando o vídeo terminou, ela apenas perguntou: "Você acredita no que viu?" Ele respondeu com voz baixa: "Não acredito, mas também não duvido mais." Cética, Luciana requisitou as chaves do necrotério. Desceu sozinha, munida de lanterna e gravador. O relógio marcava 2h40. O corredor parecia calmo, estéril, como qualquer outro hospital. As câmeras haviam sido desligadas após o último incidente. E o ar tinha aquele cheiro típico de desinfetante barato misturado a ferrugem. Ela começou a registrar a vistoria, descrevendo o ambiente em voz alta. No minuto 22 da gravação, o áudio captou o som de um leve tilintar, como o de uma caixinha de música distante. Luciana pausou. O som vinha da câmara fria, fechada com corrente. Aproximou-se. O barulho cessou. Ao tocar a maçaneta, sentiu o metal vibrar. Um vento frio escapou por uma fenda. Do outro lado, o som de passos pequenos. Então o gravador falhou por 3 segundos. Quando voltou, sua voz soava diferente, mais tensa. Há desenhos nas paredes, infantis. Parecem feitos de carvão. De repente ela parou de falar. O áudio captou apenas respiração ofegante e depois uma segunda voz, infantil, feminina. "Você tá me vendo, tia?" Luciana deixou o aparelho cair. O som metálico ecoou, seguido de silêncio. O restante da gravação consistia apenas na melodia da caixa de música, tocando sem parar. Na manhã seguinte, encontraram o gravador no chão, ainda ligado. A investigadora estava inconsciente, deitada diante da câmara fria, sem ferimentos. Ao acordar, lembrava de quase nada. Disse apenas uma frase, repetida várias vezes. Ela estava acordada, só estava esperando. O relatório oficial concluiu: colapso nervoso, induzido por estresse e confinamento. Mas o arquivo de áudio permaneceu sob sigilo. Segundo boatos internos ao final da gravação, depois de longos minutos de silêncio, uma voz diferente sussurra algo novo. "Agora, ela lembra do meu nome." E logo depois, um segundo sussurro em tom de riso. "E eu lembro do seu." Desde então, a gravação é mantida trancada em um cofre do hospital. Ainda assim, quem passa perto da sala diz ouvir, às vezes, o som abafado de uma melodia tocando por trás da parede. Fraca, insistente, como uma lembrança que se recusa a morrer. Após o incidente com a investigadora, o hospital não teve escolha. O necrotério foi oficialmente fechado. Portas soldadas, janelas lacradas, energia cortada. Os relatórios foram arquivados sob o termo área inativa, acesso proibido. O prédio, outrora parte essencial do hospital, tornou-se um vazio esquecido no fundo do terreno. Um corpo morto dentro de outro corpo morto.
Mas a história não terminou. Na primeira noite após o fechamento, os seguranças externos notaram algo incomum. As luzes do interior, mesmo sem energia, acenderam às 3h07. Uma única lâmpada no centro do corredor principal projetava sombra sobre o vidro da porta. E naquela sombra, a silhueta de uma criança. No dia seguinte, os técnicos foram enviados para inspecionar. Não encontraram nada além de pó e ferrugem. As câmeras estavam todas desconectadas e o ar era pesado, imóvel, como se o tempo não circulasse ali dentro. Mesmo assim, os sensores de movimento registraram atividade durante toda a madrugada. Passos leves, curtos, indo e voltando. Alguns dias depois, um vídeo anônimo foi publicado na internet. Tinha baixa resolução, parecia gravado por um celular. Mostrava o portão do hospital, o corredor escuro e, ao fundo, uma claridade azulada escapando pelas frestas do necrotério. A câmera se aproximava devagar, o som de respiração ofegante crescendo junto ao chiado do vento. Então a luz se intensificava e algo aparecia. Primeiro o som, o mesmo tilintar metálico da caixa de música. Depois, a imagem. Uma criança parada no meio do corredor, segurando uma boneca, olhando diretamente para quem filmava. A imagem se move, e por um segundo é possível ver algo ao lado dela. Uma figura mais alta, imóvel, com as mesmas feições de Rogério. O vídeo termina abruptamente, com o celular caindo no chão e o som de risadas distantes. Nenhum responsável foi identificado. O IP de origem apontava para o próprio servidor interno do hospital. A partir dessa noite, começaram os relatos dos moradores próximos. Diziam ouvir, no mesmo horário, o som da caixa tocando, seguido de batidas lentas, como pequenas mãos contra o vidro. Outros afirmavam ver sombras passando atrás das janelas lacradas e uma voz infantil chamando por alguém. Pai! As autoridades locais alegaram que tudo não passava de histeria coletiva. Mesmo assim, mandaram erguer muros mais altos e instalaram placas de advertência. Proibida a entrada, risco de contaminação. Mas quem se aproxima jura sentir o ar gelar. Dizem que nas noites sem lua é possível ver, entre as frestas do portão, o brilho fraco de uma luz azul pulsando lá dentro, como um coração ainda batendo. E se alguém tem coragem de olhar por mais de alguns segundos, garante ver o mesmo rosto, o de uma menina de 9 anos, cabelos escuros, olhos sem reflexo, segurando uma caixa de música quebrada. Ela não se move, não fala, apenas observa. E se o observador der as costas para ir embora, ouvirá com nitidez a tampa da caixa se abrindo. A brincadeira ainda não acabou. Meses após o fechamento do necrotério, uma nova descoberta reacendeu o medo. Durante a demolição parcial do antigo prédio, os operários encontraram um compartimento escondido atrás de uma parede falsa, selado com concreto e ferrugem. Dentro dele, uma mesa coberta de poeira, uma cadeira virada e um gravador portátil ainda funcionando, ligado a uma bateria antiga. O áudio foi analisado pela equipe de segurança. No início, ouvia-se apenas a respiração ofegante de um homem. Rogério. A voz era fraca, trêmula, às vezes entrecortada por soluços. Ele parecia falar com alguém, embora ninguém respondesse. Eu sei que você está me ouvindo, eu tentei não voltar, mas ela não me deixa sair. A caixa continua tocando, mesmo sem corda, mesmo quando eu quebro ela, o som volta. É como se ela respirasse dentro dela. Acho que descobri. Acho que ela não era filha do doutor. Era ele quem morreu no incêndio. Ela só ficou esperando o pai que nunca chegou. O áudio continua com ruídos de arrastar objetos e algo semelhante a choro infantil ao fundo. A voz de Rogério torna-se mais urgente. Ela não quer ir embora, ela quer lembrar. E lembrar é o que a mantém viva. Eu vi o rosto dela no vidro e por um instante vi o meu. Um estalo metálico seguido de silêncio. Depois, uma última frase, dita com voz serena, quase resignada. Ela não é um espírito. Ela é o que sobrou de todos nós. O áudio termina com um som leve, o da caixa de música sendo aberta. A melodia toca por alguns segundos, mas dessa vez
acompanhada por uma segunda voz. Um homem e uma criança cantando juntos, fora de sincronia. Quando os investigadores terminaram de ouvir a gravação, um detalhe os perturbou. No final do áudio, bem no fundo, ouve-se um terceiro som, o estalar de uma gaveta se abrindo e uma voz infantil dizendo num tom doce e distante: "Achei você." O local onde o gravador foi encontrado mostrava sinais de que alguém vivera ali por algum tempo. Havia restos de comida, um cobertor e, sobre o chão, marcas circulares desenhadas com fuligem, lembrando o padrão das pétalas que apareciam no necrotério. O mais estranho, porém, estava no teto do compartimento. Uma série de palavras rabiscadas com carvão, repetidas dezenas de vezes. Sempre a mesma frase: "Ela está comigo agora." O corpo de Rogério nunca foi localizado. Desde o dia da descoberta, a equipe da demolição se recusou a continuar os trabalhos. Alegaram ouvir à noite a mesma melodia vindo do subsolo, às vezes acompanhada por risadas. O engenheiro responsável abandonou o projeto, dizendo que o concreto chorava quando perfurado. O gravador foi lacrado em um cofre, mas a fita nunca mais foi reproduzida. Quem tentou ouvi-la relatou o mesmo fenômeno. Durante os primeiros segundos, o som é normal, mas, em determinado momento, uma nova voz se junta às demais, sussurrando o nome de quem está ouvindo. O relatório final do caso termina com uma observação escrita à mão, provavelmente por um dos técnicos de perícia. O necrotério foi demolido, mas a melodia ainda toca. E toda vez que alguém tenta apagá-la, um novo arquivo aparece no sistema, sem data, sem autor. Nome do arquivo: Ela Chegou.mp3. Os anos passaram, mas o nome de Rogério continuou assombrando os arquivos do hospital. A instituição mudou de direção, reformou alas inteiras, trocou servidores e sistemas, mas nada apagava a mesma anomalia. O arquivo fantasma que reaparecia em todos os computadores, sem origem, sem extensão, sem dono. O nome era sempre o mesmo: 03607. Ninguém conseguia abrir o conteúdo, mas o simples ato de tentar acessar o arquivo gerava ruídos no sistema. O som de passos, de risadas e, às vezes, de uma melodia suave tocando em loop. A equipe de TI decidiu isolar o arquivo em uma unidade externa, tentando estudá-lo em ambiente controlado. No momento em que copiaram, a energia do prédio oscilou e o arquivo se multiplicou 13 vezes. Dias depois, o setor de informática recebeu um e-mail anônimo com um único anexo de áudio. O remetente não existia, o domínio era falso, mas o assunto dizia apenas: "Ela terminou a brincadeira." O áudio foi reproduzido em uma reunião restrita. No início, o som era abafado, cheio de interferências, mas aos poucos a melodia se tornava clara. A mesma canção da caixa de música, agora acompanhada por vozes. Um coral infantil, desafinado, sussurrando sílabas desconexas. A cada repetição, uma palavra se formava, até que as vozes começaram a cantar uma frase inteligível: "Eu lembro de todos." De repente, uma voz masculina interrompe o canto. Fraca, rouca, mas inconfundível. A de Rogério. Ela não para mais. A brincadeira não acaba. O som se intensifica. Batidas, arranhões e, por fim, um eco distante como de gavetas metálicas se abrindo em sequência. Depois, silêncio total. O arquivo termina abruptamente, mas o relatório técnico indica que a gravação continuava além da duração exibida. Mais de 13 horas de ruído imperceptível escondido nas camadas do áudio. Ao amplificar as frequências, descobriram algo que gelou o sangue de todos. Uma contagem crescente em voz de criança. De 12 para 13, depois 14, até chegar a 26. O número exato de pessoas que haviam trabalhado no necrotério desde o início das ocorrências. A última voz na gravação, infantil e calma, dizia: "Agora todos estão aqui." Na mesma noite, os computadores da equipe começaram a falhar. As webcams ligavam sozinhas. Os microfones captavam ruídos de fundo, sempre o som de um leve plim-plim, repetido em intervalos irregulares.
Um dos técnicos jura ter visto, refletida na tela, uma figura pequena de vestido branco parada atrás dele. O relatório final foi arquivado com acesso restrito, mas de tempos em tempos, o arquivo 0307 reaparece. Nunca no mesmo formato, nunca na mesma pasta, às vezes como áudio, às vezes como imagem, às vezes como vídeo, e em uma ocasião apareceu como transmissão ao vivo. Um dos administradores clicou antes que pudesse pensar. A tela mostrou um corredor iluminado por luz azulada. No fundo, uma menina caminhava de mãos dadas com uma figura masculina. Ela olhou para a câmera, sorriu e disse algo inaudível. Depois a tela escureceu. Quando os técnicos voltaram a analisar, o vídeo havia sumido. No seu lugar, um único arquivo de texto. Obrigada por me ouvir. Desde então, toda a madrugada de 3 de julho, exatamente às 3h07, o sistema do hospital reinicia sozinho. Nenhum alarme toca, mas por alguns segundos, os alto-falantes emitem o som de uma caixa de música, seguido pelo clique suave de uma gaveta se abrindo. Anos depois da interdição definitiva, o necrotério finalmente foi demolido. No lugar, construíram um estacionamento para o novo prédio administrativo. Mas nem o concreto fresco, nem o asfalto quente conseguiram abafar o que repousava ali embaixo. Operários relatavam o mesmo. Ao cavar perto do antigo alicerce, o ar ficava frio. A terra exalava um cheiro doce, e o som distante de uma caixa de música ecoava por alguns segundos antes de desaparecer. Durante a escavação final, o maquinário travou. O guindaste parou abruptamente, como se algo invisível o segurasse. Ao verificarem o solo, os trabalhadores encontraram uma estrutura metálica antiga, completamente isolada, presa sob uma camada de concreto. Era uma pequena gaveta de ferro, trancada por dentro. Nenhum mapa ou planta do hospital mencionava aquela construção. O engenheiro ordenou que a abrissem. Demorou quase 1 hora para romper as travas enferrujadas. Quando conseguiram, um vento gelado escapou carregando consigo o perfume de flores e ferrugem. Dentro da gaveta, havia apenas 2 objetos, uma fita vermelha e um pequeno bilhete, amarelado pelo tempo. O papel dizia, em letra infantil, "Ainda está frio aqui." Atrás do bilhete, um desenho, 2 figuras de mãos dadas, uma maior e uma menor. Nenhum dos operários quis tocar nos objetos. Um deles, no entanto, tirou uma fotografia e publicou nas redes sociais. A imagem viralizou rapidamente. Mas o que assustou a todos foi o detalhe percebido horas depois. No canto inferior direito da foto, o reflexo de uma menina, de pé, olhando diretamente para a câmera. O homem que tirou a foto desapareceu na noite seguinte. Seu carro foi encontrado parado em frente ao hospital, motor ligado, faróis acesos, mas sem ninguém dentro. No banco do passageiro, um envelope de papel pardo com o mesmo desenho. 2 figuras de mãos dadas. A polícia fechou o caso como fuga voluntária, mas os colegas de trabalho juram que dias antes ele mostrara o celular dizendo ter recebido uma mensagem sem remetente. O texto dizia: "Você abriu minha gaveta, agora abre a sua." Meses depois, começaram a surgir relatos de pessoas ouvindo a melodia da caixa de música nas redondezas, sempre às 3h07, às vezes fraca, às vezes tão clara que parecia tocar de dentro dos carros estacionados. Um segurança noturno afirmou ter visto uma criança parada junto ao portão de ferro, segurando uma boneca. Quando se aproximou, ela desapareceu. Mas o portão, que antes ficava trancado, estava destravado. Hoje o estacionamento continua ativo, mas há uma vaga que ninguém usa. Mesmo sob o sol, o chão ali permanece frio. Quem estaciona por engano diz ouvir batidas leves sob o piso, como se alguém batesse do outro lado. E se você passar por ali nas madrugadas de julho, vai notar algo estranho. Uma única fita vermelha amarrada ao portão de ferro. Balança com o vento, mas nunca cai. Dizem que o prédio novo sofre com quedas de energia todas as noites às 3h07 e que nos segundos de escuridão é possível ouvir a tampa de uma gaveta se abrindo, seguida de um sussurro infantil. "Posso entrar?" Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais.
Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.